a gravação, né, da prova oral da disciplina de modelos de regressão. Tá? Eu vou aqui compartilhar a tela. Tá? Aqui, vou compartilhar aqui a tela dos slides que eu preparei para conduzir, né, a apresentação aqui dessa prova oral. Ok? Nós vamos discutir principalmente o artigo, né, o que fazer e o que não fazer com... Então, nós vamos discutir o artigo, né, o que fazer e o que não fazer com a regressão, né, a partir dos pressupostos e aplicações do modelo linear de mínimos quadrados ordinários. Então, esse artigo ele foi escrito, né, por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Minas Gerais, e também pelo Felipe Nunes, que é um pesquisador da UCLA, né, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Tá? Então, esses pesquisadores, eles são pesquisadores da área da ciência política, e esse artigo ele foi voltado, né, para que a gente possa entender os pressupostos, né, de aplicação do modelo linear de mínimos quadrados ordinários, e também trouxe para nós algumas, né, por meio de simulação. Então, a minha apresentação aqui ela vai ficar dividida nesses tópicos, né? Eu vou fazer uma introdução ao artigo, a discussão sobre os mínimos quadrados, a gente vai apresentar o modelo, os seus pressupostos, como que a gente pode planejar a aplicação do modelo, fazer uma simulação, né? O que a gente tem que antes de analisar os resultados, né? O que é importante fazer, os cuidados, né? Que são importantes de nós termos, né? A partir do diagnóstico de uma série de pressupostos, né? Entre eles a multicolinearidade, a questão da homocedasticidade, a normalidade dos resíduos, né? Se há alguma observação discrepante que está influenciando no nosso modelo. Então, são algumas observações que nós temos que fazer antes de fazer uma análise final dos resultados do modelo que nós estamos apresentando. Tá? Então, a título de introdução, né, o modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários, né, ele é um método mais utilizado na ciência política contemporânea. Tá? Então, a ciência política, como eu disse, é a área dos autores do artigo, e eles, por conta, né, de ser o instrumento estatístico mais utilizado, e aqui no Brasil ainda ser pouco empregado nas pesquisas, os autores eles se propuseram, né, para criar, inclusive, diminuir a lacuna, né, que existe na nossa comunidade acadêmica brasileira na área de ciência política, como que podemos aplicar, né, o modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Os autores até citam, né, uma pesquisa que foi feita por Kruger e Lewis Beck, né, que eles levantaram 1.756 artigos publicados em 3 importantes periódicos acadêmicos na área de ciência política, né, que é o American Political Science Review, o American Journal of Political Science e o Journal of Politics. Né? Então, esses 3 periódicos são bastante importantes na área de ciência política, e os autores perceberam que 30% das publicações utilizam, né, o modelo de regressão linear de mínimos quadrados ordinários. E os autores desse artigo, né, ficaram preocupados porque que aqui no Brasil nós utilizamos tão pouco, né, esse tipo de procedimento estatístico, né? Então, eles, fazendo uma revisão bibliográfica, né, chegaram à conclusão de que há uma certa uma certa hostilidade em relação aos métodos quantitativos na literatura de ciências sociais brasileiras, mas isso ficou muito forte até o início dos anos 2000. A partir dos anos 2000,
eu sou formado, né, em Ciências Sociais, a partir dos anos 2000, houve uma mudança, inclusive nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, com incentivo para que os nossos alunos, né, os futuros pesquisadores, tivessem um contato melhor com os métodos quantitativos. Inclusive, a Federal de Minas Gerais tem o seu curso intensivo de métodos quantitativos, né, que ocorre em julho, normalmente chama MQ, né, chama métodos quantitativos, né, MQ é a sigla, e também a Universidade de São Paulo tem também o seu curso intensivo, que eles chamam de Summer School, que é um curso intensivo que o Departamento de Ciência Política fez uma parceria com a Associação Internacional de Ciência Política para promover esse curso intensivo que ocorre normalmente no mês de janeiro de cada ano. Isso já tem 10, né, edições do curso intensivo da Summer School, né, voltadas às métodos quantitativos. E também houve uma readequação das disciplinas, né, de probabilidade estatística para tentar melhorar o conhecimento, né, que o pessoal da área de ciências sociais tem sobre os métodos quantitativos. Mas mesmo assim, é claro que ainda precisa de alguns aperfeiçoamentos, né? Mas esse artigo, ele também é importante para nós, né, estudantes de estatística, né, porque ele traz uma série dos pressupostos, né, que vão fundamentar a aplicação do método de regressão de mínimos quadrados ordinários, né? Então, além das ciências sociais, né, para nós, estudantes de estatísticas, é importante que a gente saiba e aplique de uma forma coesa nesses pressupostos para não criar nenhum tipo de modelo ruim, né, na nossa vida profissional após a formação no curso de estatística. Então, por isso que é importante discutir aqui nesse artigo os pressupostos que devem ser obedecidos e a aplicação desses pressupostos, né, por meio de um banco de dados que vai ser simulado. Eu vou falar posteriormente como que ele foi simulado no R, né, vamos utilizar o R como uma ferramenta de software, né, para que possamos mensurar os coeficientes, as estimativas, né, e também fazer os diagnósticos dos pressupostos que englobam o modelo de regressão de mínimos quadrados. Então, vamos passar, né, para entender, né, o que vem a ser o modelo de regressão de mínimos quadrados. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com um modelo múltiplo, tá? Com mais de uma variável independente, ok? Mas a título de simplificação, em alguns momentos vamos mostrar, né, como é que funciona o modelo com apenas uma variável, mas o foco, né, principalmente da simulação, será discutir como que ocorre as análises, né, de modelo de regressão múltipla, né, ou seja, com mais de uma variável independente. Ok? Então, nesse tipo de regressão, nós temos uma relação entre uma variável dependente, que nós vamos chamar de y, né? Vai ser o nosso y, nossa variável dependente ou variável resposta, e ela vai ser, vamos analisar qual é a relação dessa variável resposta em comparação com múltiplas variáveis independentes. Ok? Então, essas múltiplas variáveis independentes é o que vai trazer, né, vai ajudar a gente a explicar a variação de y, né, porque como que y está variando de acordo, né, com essas múltiplas variáveis. Ok? Então, esse é a ideia principal de um modelo de regressão linear, mas o modelo de regressão linear com os mínimos quadrados, ele tem a característica de tentar minimizar, né, a soma dos quadrados dos resíduos, que será utilizada para poder resumir a relação linear que existe entre a variável dependente, a variável y, e as nossas múltiplas variáveis independentes, né? Então, a ideia aqui do modelo de mínimos quadrados ordinários é justamente tentar minimizar essa distância que ocorre entre os valores observados e os valores estimados, né, os valores preditos pelo modelo. Tá? Então, essa é a ideia por trás, né, do modelo de regressão por mínimos quadrados. Okay? Então, aqui, como eu falei anteriormente, né, nós temos uma notação do modelo de regressão, né, aqui por mínimos quadrados, mas aqui com apenas uma variável para fins didáticos. Tá? Nós vamos trabalhar, como eu já mencionei, com o modelo múltiplo, ou seja, vai ter aqui x2, x3, né, e x2, x3 é que vai permitir
essa característica de ser um modelo múltiplo, né, para tentar explicar a variação de y. Mas aqui eu vou apresentar aqui primeiro essa notação apenas com uma variável por fins didáticos. Então, o y, né, ele vai representar, como eu já mencionei, a nossa variável dependente, a nossa variável resposta, aquilo que nós desejamos explicar. O x, né, que o x1, ele vai ser a nossa variável independente, né, aquilo que o pesquisador, né, o estatístico, né, ele acredita que pode ajudar a explicar as variações, né, da variável y. Ok? O alfa, né, essa aqui é uma constante, né, que vai determinar o intercepto. Ele vai representar o valor de y quando o x ele assume valor zero. Tá? E aqui nós temos o nosso erro, né, que é um termo estocástico, né, e ele vai mensurar, né, a diferença entre os valores que foram observados dos valores que foram preditos de y, né? Então, o E ele vai representar, né, ali o resíduo do nosso modelo. Tá. E os resíduos do modelo de regressão por mínimos quadrados, ele é extremamente importante para mostrar o quão acurado, o quão robusto é o modelo. Então, resíduos com problemas, ele vai significar também problemas do nosso modelo de estimação, né, dos nossos coeficientes, de estimação da nossa variável dependente, né, em relação às nossas variáveis independentes. Então, é por isso que é importante ter muito cuidado, né, na avaliação, no diagnóstico dos resíduos do modelo de regressão. Tá? Então, quanto menor forem os resíduos encontrados, melhor será o ajuste do nosso modelo de regressão. Aqui, nós temos uma exposição gráfica de como que funciona o modelo de regressão por mínimos quadrados. Tá? Ele está bem representado aqui no gráfico B. Tá? Então, no gráfico B, nós temos a reta aqui estimada, né? E aqui são a distância entre os valores, os valores observados e os valores estimados pela reta. Então, o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários, ele busca minimizar essa distância entre, né, os valores observados e os valores preditos. Tá? Aqui seria uma situação hipotética perfeita, né, que é impossível de nós termos na realidade, onde os valores preditos e os valores observados, eles estão certinho aqui na reta, né, dos valores que foram preditos para y. Né? Então, o modelo de regressão por mínimos quadrados, ele vai tentar diminuir o máximo possível essa distância para chegar o mais próximo desse modelo ideal, ok? Bom, aqui eu já expliquei, né, ali nos gráficos, né, para qual que é o objetivo, né, aqui do modelo de mínimos quadrados ordinários, que é justamente minimizar, né, a estimação dos erros, né, minimizar, né, a distância entre os valores observados e os valores preditos pelo nosso modelo. Eu vou passar agora para a discussão dos pressupostos do modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Aqui foram levantados 10 pressupostos. Tá? Então, eu vou falar aqui dos pressupostos e alguns problemas que podem surgir se esses pressupostos não forem respeitados. Essa parte vai ser importante, principalmente quando nós estivermos apresentando a simulação, né, da aplicação, na aplicação na realidade, né, de uma simulação dos dados para que a gente aplique os modelos de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, o primeiro pressuposto, ele tem a ver com a linearidade dos parâmetros. Tá? Então, é importante que, se nós decidimos, ou se a aplicação do modelo de mínimos quadrados ordinários, tem que ter uma relação entre a variável dependente e as variáveis independentes, né, que possam ser representadas por uma função linear. Tá? Então, esse é um primeiro pressuposto, né, para que nós possamos decidir pela aplicação
do modelo de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, quanto mais a relação se distanciar de uma função linear, maior será a diferença entre os parâmetros estimados, né, e os valores observados. Isso pode prejudicar, eu vou voltar aqui no gráfico, né, que a gente minimize essa distância dos pontos observados com essa reta estimada, né, do que seria, né, o nosso ajuste, o nosso modelo de regressão aqui de mínimos quadrados ordinários. Ok? Então, esse é um primeiro pressuposto. Um segundo tem a ver com as medidas, né? Então, às vezes, nós temos erros nas nossas medidas e isso pode comprometer as nossas estimações, né? Os nossos coeficientes, mas também pode comprometer todo um diagnóstico, né, de testes estatísticos, né, de significância desses coeficientes e até mesmo dos intervalos de confiança na mensuração desses coeficientes. Se tivermos variáveis que têm problemas de medidas, nós temos duas questões que nós devemos levar em consideração. Primeiro, né, se os problemas de medidas forem nas variáveis independentes, ou seja, nos nossos x, né, isso pode prejudicar, né, as nossas estimativas, seja do intercepto e dos coeficientes da nossa regressão. Mas também pode prejudicar, afetar, como eu estava mencionando anteriormente, os testes de significância e os intervalos de confiança da mensuração dos nossos coeficientes. Tá? Caso esse erro de medida ele apareça, né, na nossa variável dependente, né, mesmo que ocorra esse erro de medida, ela pode apresentar, né, o nosso modelo pode apresentar estimadores não viesados, tá? Uma vez que a gente assume, né, uma distribuição do erro de forma aleatória. Contudo, isso pode ter alguma influência no erro padrão da nossa estimativa, o que vai prejudicar a acurácia, a precisão, né, das nossas estimativas. Tá? Então, esse erro de medida ele é extremamente importante da gente olhar o nosso banco de dados, né, verificar como que foi feita a coleta das nossas informações, porque ela pode gerar, seja se tiver nas nossas variáveis independentes ou na nossa variável dependente, alguns problemas quando nós estivermos estimando os nossos modelos, tá? Até chegar no modelo, né, de regressão que vamos fazer as nossas análises. Tá, bom, o terceiro pressuposto tem a ver com a questão da média dos nossos erros, né, o valor esperado dos nossos erros. E o pressuposto é que o valor esperado dos nossos erros, né, dado as nossas variáveis independentes, né, os nossos x, é que ele seja zero. Tá? Então, por que esse pressuposto é importante? Porque a esperança, né, o valor médio do erro ser zero, isso significa que os fatores, né, os elementos que não foram incluídos no nosso modelo, ou seja, outras variáveis que não foram incorporadas no nosso modelo e assim compõem o erro, elas não vão afetar os valores, né, estimados médios da nossa variável y. Tá? Por isso que é importante do erro ele ter média zero. E se, porventura, esse pressuposto ele for violado, nós comprometeremos principalmente a estimativa do intercepto do nosso modelo de regressão. Tá? Então, isso pode prejudicar um pouco, voltando ali aqui no gráfico, isso pode prejudicar com o intercepto, né, onde a nossa reta ele passa aqui no eixo Y, né, isso pode ser prejudicado por conta da média do nosso erro não ser igual a zero. Um quarto pressuposto é a homogeneidade, né, da variância, né, que seria a característica de homocedasticidade. Né? Então, é o pressuposto de homocedasticidade do nosso modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, mas o que significa, né, a questão da homocedasticidade? A homocedasticidade, ela significa que os resultados, né, preditos pelo modelo, eles vão variar de forma uniforme. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico onde os nossos resíduos ele tem uma variação, né,
das observações de uma forma aleatória, né? Então, ele vai fazer ele vai variar de uma forma uniforme dentro ali do gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco aqui nos slides. Tá? Então, a questão da homocedaticidade ela é extremamente importante, a sua violação ela é muito grave no modelo de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, se um modelo apresentar heterocedaticidade, esse modelo ele não vai trazer estimativas confiáveis, né, ali dos coeficientes que nós estamos estimando. Tá? Então, é bastante importante que a gente tome cuidado e faça uma avaliação de homocedaticidade dos nossos resíduos para verificar como que ele está variando, né, para que a gente tenha confiança, né, nas estimativas que nós estamos realizando. Tá? Então, um modelo que apresenta heterocedaticidade, ele vai perder, né, a propriedade ali de uma melhor estimativa de diminuir a distância entre os valores preditos e os valores observados. Aqui, o quinto pressuposto, né, é a ausência, né, de correlação, né, ou de autocorrelação entre os casos. Tá? Os casos devem ser independentes. Então, as observações que nós coletamos, elas devem ser independentes, tá? Não permitindo correlação entre os termos do erro. Tá? Então, aqui também é importante de fazermos um diagnóstico quando estivermos analisando se o nosso modelo ele atende a todos os pressupostos, se há também se há independência entre as observações. O sexto pressuposto é a correlação entre as variáveis independentes e o termo do erro. Tá? Eu sei que a literatura, né, apresenta que é difícil satisfazer esse pressuposto, principalmente em pesquisas não experimentais, em pesquisas observacionais, que é muito comum na área das ciências humanas e das ciências sociais, né? Então, essas pesquisas que não são experimentais, elas são muito difíceis da gente conseguir respeitar esse pressuposto de uma forma perfeita, tá? Então, esse é um elemento que nós também temos que prestar atenção, principalmente da área em que formos atuarmos, para verificar se há correlação entre as variáveis independentes e o erro, tá? Para tentar minimizar esse tipo de problema. Um sétimo pressuposto tem a ver com a adequação do modelo, de quais variáveis vão entrar no modelo, quais variáveis elas não serão incluídas. Então, isso será determinante a partir da revisão bibliográfica que o pesquisador ele vai fazer da teoria. Né? Então, é importante que os pesquisadores, né, sejam aqui na área da ciência política e nós, estatísticos, que a gente tenha um contato teórico com as variáveis que nós estamos trabalhando. Se não for possível, por meio de ser de uma área que não seja da nossa expertise, é importante que nós participamos de equipes multidisciplinares, tá? Porque a teoria ela vai ser fundamental para determinar, né, as variáveis que serão incorporadas ou não dentro de um modelo de regressão. Tá? Então, essa correta especificação do modelo, ela vai ser central para não produzir, né, estimativas que tenham viés. Né? Então, a ideia é que a gente não produza estimativas que sejam enviesadas. Então, por isso que é importante uma boa revisão da literatura, né, e ter uma discussão teórica forte quando estivermos construindo os nossos modelos. O oitavo pressuposto, né, ele apresenta a questão da multicolinearidade. Tá? Então, a multicolinearidade, nós já vimos a correlação entre as variáveis independentes e o erro, nós já vimos a discussão entre os termos, né, a correlação entre os termos do erro, e aqui a multicolinearidade tem a ver com a correlação entre as variáveis independentes. E essa correlação entre as variáveis independentes, né, ela vai prejudicar, né, ela vai impossibilitar, melhor dizendo, né, que as nossas estimativas elas sejam precisas. Tá? Mas por que ela vai impossibilitar que a nossa estimação ela seja precisa?
Porque no modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários, eles utilizam apenas a variação única de cada variável para poder estimar os coeficientes, ignorando, né, essas variâncias que são compartilhadas entre as diferentes variáveis independentes que são incorporadas no nosso modelo de regressão. Tá? Então, por isso que não respeitar ou violar esse pressuposto é gravíssimo, né? Assim como no pressuposto anterior, né? Aqui no pressuposto 4, acerca da homocedaticidade, né? Aqui no pressuposto 8, a multicollinearidade vai impossibilitar que a nossa estimação dos coeficientes ela seja precisa, justamente porque no modelo, né, o modelo utiliza uma variação única de cada variável para poder estimar os coeficientes, tá? Então, ele ignora essa variância compartilhada, tá? Então, quanto maior for a correlação entre as variáveis independentes, ou seja, apresentar multicollinearidade, menos informação o nosso modelo ele vai apresentar. O nono pressuposto, ele é o pressuposto de uma distribuição aproximadamente normal dos nossos erros, tá? do erro amostral. Tá? Então, há o pressuposto de que o nosso erro amostral ele apresenta uma distribuição normal. Tá? Então, a normalidade, né, dos nossos erros é que vai permitir que tenha mais acurácia, né, o nosso modelo de regressão. E, por último, um último pressuposto que nós vamos apresentar aqui é que o número de observações, né, o número de dados coletados, ele deve exceder a quantidade de parâmetros que nós estamos estimando. Então, é importante da gente não colocar um monte de variáveis, principalmente quando temos um N pequeno. Tá? Então, é sempre importante aumentar o número de N. Eu sei que muitas vezes não é possível aumentar o N, né, por conta de questões de custo, ou até mesmo de viabilidade de coleta das informações, mas o pressuposto é que o número de casos seja maior, né, do que a quantidade de parâmetros. Bom, apresentado os pressupostos, vamos fazer aqui um planejamento, né, de como que nós podemos aplicar o modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, nós temos 5 estágios, né, cada um com um procedimento. O primeiro procedimento, né, é definir o problema de pesquisa. Tá? Então, quando eu falo do problema de pesquisa, o problema seja de pesquisa acadêmica, seja de uma pesquisa que nós vamos utilizar no setor público ou no setor privado, né, é algum fenômeno da realidade que nós queremos explicar. Tá? Então, decidir qual que é o problema que nós queremos resolver, ou que nós queremos entender, que nós queremos explicar. Ok? Então, depois de definido o problema, é importante da gente selecionar a variável dependente e... como que eu vou fazer uma pausa aqui? Não, tá, aqui tá ok. Então, a variável dependente, calma aí, voltando aqui. A variável dependente e também definir as nossas variáveis independentes, tá? E especificar o modelo, como eu tinha mencionado ali no pressuposto 7, tá? Então, é importante que a gente especifique qual o modelo que nós vamos utilizar na nossa pesquisa, né, a partir dos mínimos quadrados ordinários. Um segundo estágio, né, é verificar como que a gente pode maximizar o número de observações, né, justamente para aquilo que eu estava falando do pressuposto 10, de termos um número de observações maior do que o de estimativas, mas não só apenas isso. É importante que, aumentando o número de observações, a gente melhora a nossa capacidade de generalização, a gente reduz, né, todo tipo de problemas, né, relacionados a amostras pequenas, né? Então, é importante que a gente aumente o nosso número de observações para ter uma capacidade explicativa, né, de generalização do nosso modelo maior. Bom, um terceiro estágio verificar, né, como que os dados, as medidas, elas estão
disponíveis, né, para nós pesquisadores, para nós estatísticos, né, para que elas atendam aos pressupostos de uma regressão de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, a questão da normalidade, a gente vai fazer alguns testes, né, para poder estabelecer se há heterocedisticidade ou homocedisticidade, tá? Dos nossos resíduos. Então, todos esses diagnósticos, eles serão importantes a partir, né, de verificar se esses dados eles estão disponíveis para nós, pesquisadores, para nós, estatísticos, e como que nós vamos proceder, né, explicar como nós vamos proceder para tentar resolver alguns problemas que possam aparecer nas nossas medidas, tá? Nas nossas estimações dos nossos modelos, e se for o caso, a gente pode explicar como que a gente vai resolver esses problemas, seja com transformações de variáveis, que eu vou falar daqui a pouco, seja também aumentando o número de observações da nossa amostra. O estágio 4, a estimação do modelo, também estimando o modelo, depois a gente precisa fazer esses diagnósticos que foram discutidos aqui no estágio 3, e no quinto e último estágio, a partir do momento que nós verificamos que o nosso modelo, ele respeita, né, ele está bem ajustado, respeita todos os pressupostos, interpretar os resultados. Bom, nós vamos fazer uma simulação, tá? Aqui numa parte mais de aplicação do modelo de regressão por mínimos quadrados, nós vamos fazer uma simulação com um banco de dados, né, que foi produzido no R, eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui o R, para poder mostrar aqui. Então, o nosso banco de dados que foi apresentado, que foi simulado, ele foi criado, né, foram criados 2 modelos, só para nós verificarmos como que os pressupostos são respeitados e violados com o banco de dados. Tá? Então, aqui foi criado, por exemplo, variáveis que são normalmente distribuídas. Tá? Então, tem as variáveis independentes, elas são normalmente distribuídas, o nosso erro também normalmente distribuído, e, consequentemente, o nosso y também vai ter uma distribuição normal, tá? Aproximadamente normal. Essas são as distribuições das nossas variáveis, porque nós aqui criamos, né, simulamos variáveis com distribuição normal. A exceção aqui do X3, que vai ser uma variável dicotômica, né, uma variável indicadora, que vai receber os valores 0 ou 1. Tá? Com exceção aqui de X3, as outras variáveis vão ter distribuição normal. Ok? Então, o X3, ali no exemplo, eu vou depois especificar as variáveis, ele vai ter essa característica de ser uma variável dicotômica. Também vamos criar aqui o banco de dados com limitações, no sentido dele não respeitar todos os pressupostos do modelo de mínimos quadrados ordinários. Por exemplo, aqui o erro ele vai ter uma distribuição gama e não mais uma distribuição normal, o que vai prejudicar a estimativa desse modelo. Né? Para resolver esses problemas, poderiam fazer algumas transformações nas variáveis, mas isso fica para daqui a pouco, que eu vou apresentar como que a gente pode resolver esses problemas. Voltando aqui para os slides, né? Então, aqui. Bom, então qual que é o propósito aqui da simulação? Primeiro, ilustrar como que funciona, né, um banco de dados, né, como que o banco de dados ele pode ser produzido, e segundo, apresentar as particularidades do banco de dados. Ele pode tanto ter as nossas observações, respeitar os pressupostos, como também ter algumas distorções, alguns problemas, e a gente precisa resolver esses problemas para poder utilizar o método dos mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, a primeira questão que nós, enquanto pesquisadores, vamos fazer, olhando o nosso banco de dados, é conhecer o nosso banco de dados. Né? Então, conhecer o nosso banco de dados por meio de estatísticas descritivas,
tá? Então, por meio dessas estatísticas, a gente vai ter uma visão melhor de como que está o comportamento das nossas variáveis para depois utilizarmos a estatística inferencial, né? Rodarmos o modelo de regressão de mínimos quadrados e fazer o diagnóstico se esse modelo está respeitando ou não os pressupostos de uma regressão linear por mínimos quadrados. Tá? Então, primeiro é conhecer, né, o nosso banco de dados e verificar como é que está a distribuição das nossas observações, se elas apresentam, né, algum tipo de observação que está discrepante das outras, porque essas observações podem prejudicar a qualidade do nosso modelo. Tá? Então, uma boa inferência, né, uma boa análise estatística, ela vai depender, né, também de uma percepção, de uma boa descrição das nossas variáveis, do nosso banco de dados. Tá? Então, é importante que a gente apresente essa descrição, não só para os leitores, mas para nós também, enquanto pesquisadores, para que a gente tenha uma boa visualização, né, de como que essas medidas elas foram construídas, e se elas foram construídas com o mínimo de erro possível, né, nas nossas observações, e qual que é o significado dos valores que estão sendo observados. Por que que isso é importante? Para que depois a gente possa fazer uma interpretação coerente dos nossos coeficientes de regressão. Tá? Então, aqui, né, tem um comando do R de como que foi produzido, né, essa estatística descritiva. Tá? Aqui eu estou utilizando aqui 2 bancos de dados. O primeiro, como eu já falei, é aquele que respeita todos os pressupostos do modelo linear de mínimos quadrados, e o segundo aqui que não respeita os pressupostos. Essa tabela, né, com a descrição dos nossos dados, ela foi feita a partir do banco de dados que respeita os pressupostos do modelo de regressão linear por mínimos quadrados. Tá? Então, a gente consegue ver as variações, por exemplo, a variável y, né, é uma variável que tem uma dispersão maior, né, podemos verificar a média, os valores mínimos, os valores máximos, né, os quantis, se tem casos omissos, aqui nós não temos nenhum caso omisso. Então, aqui a gente já vai conhecendo as nossas variáveis e ter uma percepção de como que é o comportamento dela. Uma outra forma, né, de fazer por meio de estatística descritiva é pelo box plot. Né? Então, vamos fazer apenas das nossas variáveis contínuas, né? O nosso x3, que é uma variável dicotômica, não vamos apresentar aqui o box plot dela. Tá? Então, o box plot ele vai ajudar a gente a entender um pouco como que está essa dispersão e como que está a distribuição das nossas variáveis, tendo visto que nós já conhecemos aqui por meio dessa tabela, né, que apresentou as estatísticas descritivas dos nossos dados. Tá? Então, uma forma, né, da gente apresentar o box plot para que a gente possa comparar as nossas variáveis é colocar ele numa mesma escala, né? Então todas as variáveis estarão numa mesma escala e colocando como escala de comparação aquela em que a variável apresenta maior dispersão. Tá? Então, a gente pode fazer ali por meio aqui da estatística descritiva, já saber qual que é a variável que tem maior dispersão. Então, é a variável y. Então, aqui a variável y será a variável que nós vamos construir, né, toda essa padronização do nosso box plot. E olhar, prestar atenção aqui no box plot com os valores, né, que são destoantes, né, o que nós chamamos de outliers, tá? Porque os outliers, eles vão prejudicar bastante, né, eles podem prejudicar bastante as nossas estimativas. Tá? Então, aqui está o boxplot, o comando aqui do boxplot, e utilizando aqui o y, né, como eu já mencionei, aqui tem uma variação maior, e podemos perceber que o y tem 2 observações discrepantes, né? A gente tem que prestar atenção nessas 2 observações para entender o comportamento delas, né? Elas recebendo valores aqui bastante baixos aqui, e aqui uma observação discrepante em x2, né, um valor discrepante acima dos outros valores que as variáveis obtiveram. Né? Então, é importante da gente também observar esse elemento para entender por que ele está discrepante em relação às outras observações. Para olharmos a distribuição, né, das nossas variáveis,
nós podemos utilizar o histograma. Tá? Então, aqui está o código do histograma, e podemos verificar como que está o comportamento, né, se ele está se aproximando, né, ou não, uma vez que essas variáveis foram geradas com uma distribuição normal. Então, como que é o comportamento dessas variáveis, no caso aqui dessa simulação, com uma aproximação, né, de uma distribuição normal. Mas o histograma podia indicar, né, que as nossas variáveis poderiam estar sendo distribuídas por meio de outras densidades, né, de probabilidade. Então, os histogramas eles vão dar, né, essa percepção real de como está sendo o comportamento, né, dos nossos dados, e o que a gente pode fazer caso encontramos algum tipo de distribuição assimétrica, né, que não respeita ali uma distribuição normal. Então, há algumas formas, né, da gente tentar resolver esse problema, por exemplo, por meio de transformações como de uma transformação logarítmica. Tá? Então, essa aqui é uma possibilidade da gente resolver, né, alguns problemas no que se refere a distribuições bastante assimétricas no nosso modelo de regressão. Bom, após conhecermos, né, os dados, né, por meio dessas estatísticas descritivas, né, a gente vai definir o modelo, né, que melhor vai descrever as relações entre as variáveis independentes, né, as variáveis x, e a nossa variável dependente. Ok? Então, nós vamos definir o nosso modelo de regressão de mínimos quadrados. Para que a gente possa definir esse modelo, primeiro vamos fazer uma especificação das nossas variáveis, né? Lembrando ali do nosso pressuposto 7. Né? Então, quais são as variáveis que vão entrar, quais são as variáveis que não vão entrar no nosso modelo. Então, aqui, hipoteticamente, né, aqui nessa simulação, vamos pensar que o y, aquele y que foi produzido lá na simulação no R, né, ele seja o número de votos que os candidatos receberam numa eleição para deputado federal. Tá? Então, os candidatos, né, só para a gente ter uma ideia, na eleição municipal aqui em Goiânia, foram mais de 1.000 candidatos a vereador. Então, pegando para a Câmara Federal, nós também temos um volume grande de candidatos que pleiteiam esse cargo. Claro que candidatos que têm maior chances, outros que têm chances menores de serem eleitos, mas é importante da gente entender como é que a gente pode construir essa ideia de chances do candidato ser eleito ou não. Para que a gente possa entender as chances desses candidatos, analisando, né, a literatura, nós já temos algumas variáveis que são importantes para que a gente possa entender os votos que são recebidos pelos candidatos. Então, aqui X1 poderia ser o volume de dinheiro gasto em campanha. Então, a literatura em ciência política, ela já apresenta, né, que o volume de recursos gastos em campanha, ela vai ter um impacto, e o impacto é um impacto positivo no número de votos recebidos. Uma outra variável é a popularidade do candidato dentro do partido. Então, essa popularidade, o quanto o candidato é popular dentro da sua agremiação, também a literatura indica que há uma relação positiva, né, entre o candidato ele ser popular no partido e ter um bom número de votos. E uma última variável, a nossa variável dummy, né, a nossa variável aqui indicadora, né, que vai ter os valores 0 ou 1, se o candidato ele está concorrendo pela primeira vez ou não numa eleição. Né, sendo aqui numa variável dummy, nós vamos, a variável que nós utilizamos para poder comparar, né, o comportamento desses candidatos, são aqueles candidatos que já participaram em mais de uma eleição, que vai receber aqui o valor 0, e aqui o valor 1 é aqueles candidatos que concorreram pela primeira vez. Tá? Então, a gente vai rodar o modelo de regressão. Tá? Então, depois de especificar quais variáveis entram, quais variáveis não vão entrar no nosso modelo, nós vamos rodar o modelo de regressão. Para poder selecionar o modelo de regressão, nós poderíamos utilizar algumas técnicas, né, como o stepwise, o forward, o backward, né, são algumas técnicas que nós vimos para poder selecionar
os modelos de regressão que nós vamos rodar, né, que já faz o próprio R, né, já tem um comando e faz isso de uma forma automática e indica ali para nós os modelos que vamos selecionar para poder verificar, né, os pressupostos e depois adotar como o modelo final ali da nossa pesquisa. Mas aqui nós vamos rodar com as três variáveis, daqui a pouco eu vou explicar o que aconteceu com o modelo apenas com uma variável, por exemplo, x1, depois x1 e x2, x1 e x3, x2 e x3, e com essas três variáveis conjuntamente. Tá? Então, a ideia é da gente capturar nessa variação de y, que seria o número de votos dos candidatos, né, e o número e os recursos gastos na campanha, né, controlando, seja pela popularidade do candidato no partido e também se ele está concorrendo pela primeira vez ou não. Bom, antes da gente analisar, né, os resultados, né, acerca do nosso modelo final, né, a gente vai fazer alguns testes, né, alguns diagnósticos, melhor dizendo, de como que foi o comportamento das nossas, como é que foi o comportamento dos nossos modelos, né, como é que foi o comportamento do modelo que nós apresentamos, que nós propusemos, né, para ser o modelo de regressão de mínimos quadrados que iriam explicar o número de votos dos candidatos numa eleição para deputado federal. Tá? Então, vamos, antes de apresentar os resultados dos nossos coeficientes, vamos fazer uma análise, um diagnóstico dos pressupostos. Eu sei que no artigo a ordem estava ao contrário, tá? Então, os autores fizeram análise dos coeficientes e depois falaram sobre os cuidados que nós temos que ter. Mas, por uma questão didática, acredito que seja melhor nós fazermos uma análise de diagnóstico dos pressupostos da regressão para depois fazer uma análise do modelo final, porque os autores colocam já a análise do modelo final, né, para que a gente possa entender por que do modelo 1, 2, 3 e 4, antes do modelo final, eles não respeitaram ali os pressupostos, quais foram os problemas que eles apresentaram nas suas estimativas, nos seus resíduos, né? Então, qual foi o comportamento problemático desses outros modelos antes da gente mostrar o modelo final. Então, estou mudando, né, a ordem que foi apresentada no artigo para que a gente possa fazer primeiro essa análise, esse diagnóstico dos modelos que foram propostos, né, o que nós estamos olhando, né, dentro desse diagnóstico para depois fazer uma análise dos coeficientes. Bom, então, os cuidados que nós devemos ter, né, ao usar uma regressão linear, ou antes de interpretar os dados que a regressão linear de mínimos quadrados nos apresentam, são aqueles elementos que eu tinha comentado anteriormente no início da minha apresentação. Então, a questão da multicolinearidade, a questão dos valores que são discrepantes, né, a heterossedasticidade, né, se não respeita o pressuposto de homocedasticidade, e a questão também se há algum tipo de problema, né, na distribuição dos erros, né, ou seja, que se os erros eles têm, os resíduos, né, eles apresentam distribuição normal. Tá? Então, nós vamos olhar esses 4 problemas que eu já mencionei no início da minha apresentação. Tá? Então, presença de outliers, a questão dos resíduos não ter distribuição normal, a heterossedasticidade e a multicolinearidade das variáveis independentes. Tá? Então, esses são 4 elementos que nós vamos observar no nosso diagnóstico. Perceba que a análise desses 4 elementos ele vai juntar com os outros pressupostos. Tá? Então, a análise aqui da distribuição dos nossos resíduos e da heterossedasticidade, a gente pode verificar também como é que está o comportamento da média dos nossos resíduos. Né? Então, nós vamos juntando, né, os diferentes pressupostos nesses 4 elementos que são os problemas mais comumente encontrados no modelo de regressão. Tá? Então, nós vamos começar a nossa análise por um diagnóstico dos modelos que são discrepantes.
né? Então, a gente já mostrou lá na nossa especificação, né, na nossa análise descritiva dos nossos dados, que tanto a variável y quanto a variável x2, né, eles apresentam alguns valores que são discrepantes. Tá? Então, esses valores discrepantes, como eu já mencionei, eles podem prejudicar a análise dos nossos, as estimativas, né, do nosso modelo. Tá? Então, é importante da gente verificar como que está o comportamento desses dados, né, dessas observações que são discrepantes. Né? A gente vai utilizar, né, os resíduos estudentizados, tá? Para poder verificar como que está o comportamento dos resíduos, o comportamento das nossas observações que o modelo ele está estimando. Ok? Então, aqui por meio do qqplot, né, que é um instrumento ali do R, para que a gente possa verificar como que está o comportamento ali dos nossos resíduos e verificar como que as observações elas podem prejudicar, se elas estão prejudicando ou não o nosso modelo. Tá? Então, a ideia é, quando nós estivermos olhando o gráfico, né, aqui, é verificar o quão próximo dessa reta estão as nossas observações, tá? Então, a ideia é que a gente, quanto mais próximo dessas observações estiver, melhor. Quanto mais próximo dessa reta as observações estiver, melhor. Aqui nós temos um intervalo de confiança, tá? E esse gráfico, né, ele vai fazer são resíduos estudentizados por conta do gráfico pegar os quantis, né, numa distribuição T, né, numa distribuição T de student, em que vai ter um número de casos, o N, e a quantidade de parâmetros estimados é menos 2 graus de liberdade. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico sem problemas e um gráfico com problema. Tá? Então, aqui a gente pode verificar nesse gráfico com problema que tem uma observação bastante discrepante, né? Outras também que estão saindo aqui do nosso intervalo de confiança, né? E muito distantes aqui da reta para estabelecer, né, um comportamento normal aqui dos nossos dados. Né? Então, ela sai um pouco aqui, né, bastante aqui do lado abaixo, né, aqui da reta, e tem esses valores que são muito discrepantes em relação às outras observações. E nesse lado aqui que tem o modelo, né, que respeita todos os pressupostos, né, de uma regressão com mínimos quadrados ordinários, percebam que os dados estão muito próximos da reta e dentro aqui desse intervalo de confiança saindo alguns poucos dados aqui, né, mas também muito próximos desse intervalo de confiança, não estão tão distantes como ocorre com essa observação aqui. Tá? Então, um primeiro ponto é analisar, né, justamente esses dados discrepantes, porque eles podem influenciar, né, os coeficientes da nossa regressão de mínimos quadrados. Tá? Então, esses pontos, né, que podem influenciar são chamados de pontos de alavancagem. Tá? Então, eles estão muito distantes, né, do centro da dos valores que são preditos, né, e eles podem influenciar os coeficientes da regressão de mínimos quadrados, são o que nós chamamos dos pontos de alavancagem. Tá? Uma forma, né, da gente analisar, né, ou de verificar a existência desses pontos de alavancagem seria já plotando alguns gráficos com regressões parciais, por exemplo, de x1 com y, de x2 com y. Esses dois gráficos que estão aqui acima, eles não apresentam pontos de alavancagem, não apresentam esses pontos tão discrepantes assim. Mas aqui embaixo, no gráfico C e D, nós já temos esses dois pontos em cada um dos gráficos que está influenciando negativamente o modelo, né, prejudicando na estimação dos coeficientes. Tá? Então, aqui já é a explicação que eu acabei de falar do comportamento, né, aqui dos gráficos. Dois gráficos aqui daquele modelo que respeita os pressupostos,
né, de regressão linear por mínimos quadrados, e o gráfico C e D são a partir do banco de dados que não respeita os pressupostos. Tá? Então, a gente pode tentar, né, resolver esses problemas, né, corrigindo, né, as variáveis usando algumas transformações, né, transformações, por exemplo, de Box-Cox. Né? Eu vou colocar aqui, o R tem um comando, né, para fazer, né, essa transformação, para ver qual é a melhor transformação, né, que a gente pode utilizar, né, porque a transformação de Box-Cox, né, utilizar aqui um y, né, um y que vai ser estimado, um y' que vai ser estimado, né, por um y lambda, mas qual é o valor mais adequado de lambda? Vai ser 2, por exemplo, então vai ser um y que vai ser elevado ao quadrado, vai ser meio, que vai ser uma raiz quadrada, que nós já vimos que é uma das transformações mais utilizadas, vai ser, por exemplo, zero, né, que significa que seria uma transformação logarítmica, que nós já vimos também que é uma das transformações mais comuns para tentar resolver os problemas dos pressupostos, né, de mínimos quadrados, e também, ou também, né, por exemplo, -1, que seria uma outra transformação bastante comum, que é a transformação da inversa da variável aqui, por exemplo, da variável dependente. Tá? Então, voltando aqui para os nossos slides, uma outra forma da gente identificar esses valores discrepantes, né, ou esses valores de alavancagem, como nós estávamos discutindo anteriormente, pode ser também por meio, né, dos hat values. Né? Então, os hat values, eles vão verificar, né, o quanto que cada observação de y ele vai se distanciar dos valores preditos. Tá? Então, essa é uma forma, né, da gente verificar, da gente observar como que ocorreu esse distanciamento dos valores observados e os valores preditos. Né? A gente pode utilizar, por exemplo, a distância de Cook, né, também para poder verificar essa distância, né, para poder verificar como que está o comportamento, né, dessas variáveis, desses valores observados e dos valores preditos, e por meio, né, do gráfico de influência, nós verificamos tanto aqui a distância de Cook, né, quanto os hat values. Né? Então, aqui está, né, o comando do R aqui, e nós temos aqui no gráfico de influência do modelo que respeita os pressupostos, né, de mínimos quadrados ordinários, e o banco de dados que não respeita o pressuposto de mínimos quadrados ordinários. Né? As observações aqui estão muito mais concentradas, próximos dos resíduos estudentizados, né? E aqui você tem uma dispersão bastante problemática das nossas observações. Tá? Então, após analisar esses resíduos, né, ou comportamento, né, dessas observações que podem ser discrepantes, um outro diagnóstico que é importante da gente verificar é a normalidade dos nossos resíduos. Tá? Então, por que é importante da gente verificar a normalidade dos nossos resíduos? Né? O pressuposto de normalidade dos resíduos no modelo de mínimos quadrados ordinários, isso significa que, se não respeitar esse pressuposto, né, se vocês tiverem uma distribuição bastante assimétrica, isso vai ser prejudicial para a gente estimar a média de y, né, em relação ao x que nós incorporamos no nosso modelo. Tá? Então, por isso que a distribuição normal, ela é um pressuposto bastante importante, né? A distribuição normal dos resíduos, ela é um pressuposto bastante importante para entendermos, né, ou para que as nossas estimativas, elas estimem de uma forma razoável, né, de uma forma acurada, as variações médias, né, condicionais de y em relação a x. Tá? Então, essa distribuição normal, né, ela vai permitir com que a gente consiga, né, fazer uma boa estimação condicional das médias de x e de y em relação a x. Bom, então aqui, pelo gráfico, né, nós podemos verificar que no gráfico A, né, que há uma distribuição normal, né, dos nossos resíduos padronizados, e aqui no gráfico B,
não há uma distribuição próxima da normalidade, né? Então, você tem aqui uma cauda muito pesada, né? Então, está prejudicada a questão da normalidade. Para além do gráfico, a gente poderia fazer também o teste de Shapiro-Wilk, tá? Para verificar se é normal ou não a distribuição dos nossos resíduos, tá? Então, mesmo que aqui em A, né, você tem um respeito, né, o pressuposto de normalidade em B, em não, a gente poderia também aplicar o teste Shapiro-Wilk, que traria, né, o teste de hipótese nula, né, que é que os dados eles tenham distribuição normal, tá? E a hipótese alternativa é que a distribuição não é normal. Então, a ideia do teste do Shapiro-Wilk é que o que nós desejamos é não rejeitar a hipótese nula, tá? Então, caso não tenha uma distribuição normal, novamente, a gente pode resolver esse problema por meio de transformações das variáveis. Tá? Eu já falei sobre o Box-Cox, né, e algumas das transformações mais utilizadas é a logaritma e a da raiz quadrada, tá? Mas a gente já discutiu aqui a questão de como a gente pode fazer ali no Box-Plot, tá? Bom, uma outra questão que nós temos que levar em consideração sobre os erros é como é que está a variação dos erros. Tá? Se é uma variação constante, que nós já discutimos que é um dos pressupostos, né, o pressuposto da homocedasticidade dos nossos erros, né? Caso não seja constante a variância dos nossos erros, isso vai aumentar muito a dispersão, né, dos pontos de Y. Tá? Então, isso vai fazer com que o nosso modelo de regressão ele não seja preciso. Tá? Então, como que a gente pode verificar isso? A gente pode verificar plotando, né, um gráfico de regressão, né, dos nossos resíduos contra os valores preditos. E aqui a gente pode ver o comportamento dos valores preditos em relação aos nossos resíduos padronizados. Perceba aqui que aqui no gráfico A, né, onde há o respeito, né, dos pressupostos de uma regressão de mínimos quadrados, que há um comportamento aleatório, né, e há uma variação, né, constante aqui das nossas observações. No gráfico B, a gente pode perceber, ó, que ele está fazendo aqui um funil, né, um comportamento de funil, que você tem uma reta inclinada. Tá? Então, você tem aqui no gráfico A resíduos homocedásticos e aqui no gráfico B resíduos com heterocedasticidade. Tá? Bom, também a gente poderia distinguir, né, como é que seria o comportamento dos nossos resíduos, se há homocedaticidade ou heterocedasticidade, fazendo também uma inclinação da reta. Tá? Então, quanto mais ajustado for as observações em relação à reta, mais indicações, nós temos indicações muito fortes, né, de heterocedasticidade. Tá? E a heterocedasticidade ela vai fazer com que a eficiência dos nossos coeficientes seja muito ruim. Tá? Então, aqui está um gráfico, né, para que a gente possa verificar como que aqui, ó, por exemplo, no gráfico B, né, as observações estão seguindo essa reta, ou seja, está demonstrando, né, um comportamento de heterocedasticidade. Uma outra questão que a gente pode verificar é o diagnóstico de multicolinearidade das variáveis independentes. Tá? A gente pode verificar também se há uma relação, né, entre as variáveis independentes, fazendo um gráfico de dispersão. Tá? Então, aqui verificamos que x1 e x2, né, x1 e x2, eles têm uma dispersão, né, muito forte, eles têm uma correlação muito forte, uma correlação muito forte. E aqui eles, em x1 e x2, nesse gráfico A, onde há o respeito aos pressupostos, né, você não tem essa correlação forte. Aqui eu tinha me equivocado, né, eu tinha colocado aqui da heterocedasticidade e a inclinação da reta, mas não é, esse gráfico não é em relação à heterocedasticidade. Esse gráfico aqui é em relação à multicolinearidade, só corrigindo, ok?
E aqui são alguns testes, né, para além da visualização por meio dos gráficos, para saber sobre heterocedicidade, homocedicidade, a questão também da colinearidade ou autocorrelação dos erros, né? Então, nós temos aqui uma série de testes, né, estatísticos para que a gente possa fazer o diagnóstico do comportamento do nosso modelo. Tá? Então, é importante, né, que o pesquisador, né, o que a gente pode aprender desses cuidados para poder utilizar um modelo de regressão linear. Então, é importante do pesquisador conhecer os limites, né, que os nossos modelos apresentam, né, os limites dos nossos modelos, para que a gente possa escolher aquele, né, o que tem o melhor ajuste, né, para trazer, né, análises melhores daqueles fenômenos que nós estamos buscando analisar. Tá? Então, uma vez finalizada essa parte de diagnóstico, né, dos modelos que foram propostos, vamos verificar, né, fazer uma análise dos próprios coeficientes, das próprias estimativas que foram dadas pelos nossos modelos. Tá? Então, um primeiro ponto que eu acho importante da gente levantar, principalmente porque há em algumas áreas, né, não que seja totalmente excluído, mas o coeficiente de determinação, principalmente aqui na área de ciência política, é uma discussão na literatura de como que a gente analisa o coeficiente de determinação. Tá? Mas o que é o coeficiente de determinação? Ele vai apresentar, né, o quão explicativo é o nosso modelo, né? O quanto da variação de y o nosso modelo está explicando por meio das diferentes variáveis explicativas, né, das variáveis independentes, o quanto que elas ajudam a explicar o nosso y. Por exemplo, aqui, o nosso modelo, né, o R, eu vou olhar aqui o R ajustado, que ele já pega o número de observações e o número de parâmetros, né, ele está explicando 34%, né, da variação de y, tá? Então, essa é a interpretação do coeficiente de determinação do nosso R quadrado. Na área da ciência política, por isso que eu fiz aquele adendo, né, o coeficiente de determinação, ele vai ser menos utilizado para poder explicar o modelo de regressão proposto. Não que ele não seja importante, ele vai ser importante principalmente para poder avaliar se o modelo se ele é adequado ou não, né, para poder descrever, né, a relação linear que existe entre a variável y e as variáveis independentes. Tá? Mas o foco da análise na ciência política vai ser muito mais na magnitude dos coeficientes. Então, mesmo que aqui seja que o modelo explique apenas 34% da variação de y, né, na ciência política seria um modelo ok, né, e que precisamos olhar como é que é o comportamento dos coeficientes. Pode ser que em outras áreas não seja interpretado da mesma forma. Tá? Em outras áreas, por exemplo, que realizam estudos experimentais, né, o coeficiente de determinação seja extremamente importante para a gente poder avaliar a qualidade do modelo. Novamente, reforçando, o coeficiente aqui de determinação, ele é importante também na ciência política, principalmente para verificar se há uma relação linear entre as variáveis, contudo, o foco fica na análise dos coeficientes. Tá? Um outro elemento, né, que traz aqui o erro padrão da estimativa, né, ele vai ser a medida, né, com que a média da amostra, o quanto que a média da amostra ela vai se distanciar das possíveis médias amostrais, né, de possíveis médias amostrais hipotéticas, né, o quanto que se distancia a média dessa amostra em relação das possíveis médias amostrais. Então, a gente vê aqui um erro padrão, né, aqui de 5, né, então, para a gente poder verificar, né, se for um erro padrão muito grande, né, isso pode prejudicar, né, as estimativas. Então, é importante que seja o menor possível o erro, né, padrão da estimativa. Aqui nós temos a tabela da ANOVA,
né? Então, a tabela da nova, né? Ele vai criar um teste, né, para poder, por meio aqui do teste F, para verificar o quanto que o modelo ele é melhor do que um modelo que não tivesse nenhuma variável independente, né, no modelo nulo, que seria, por exemplo, só y e alfa, por exemplo, sem o x, né, o y alfa mais o erro, né. Então, aqui é para a gente testar se os coeficientes que nós introduzimos no modelo, pelo menos um desses coeficientes, ele seja diferente de zero. Tá? Então, essa que é a importância aqui de uma análise ANOVA, né, para que a gente possa verificar se o modelo que nós estamos propondo seja melhor do que o modelo nulo. Então, passado a análise da ANOVA, nós vamos fazer uma análise separada dos coeficientes, né, por meio ali do TED-Student, né? Então, vamos analisar especificamente uma das variáveis para ver se elas são estatisticamente significativas ou não dentro do modelo de regressão que nós estamos propondo. A gente poderia ter usado, como já tinha falado antes, o stepwise para a seleção do modelo final, ou backward ou forward, para que a gente possa definir qual que é o modelo final que a gente vai utilizar. Mas aqui, né, para fins didáticos, nós utilizamos algumas praticamente todas as possibilidades, com exceção de colocar só x1, ou só x2, ou só x3. Então, aqui foram os modelos propostos, né? O modelo final é um modelo que tem x1, x2 e x3, sendo que apenas x1 e x3 foram significativos, né? Com a constante também sendo aqui estatisticamente significativo. Então, para que a gente possa interpretar esses coeficientes, vamos olhar como que é o comportamento das hipóteses, né? Eu já tinha mencionado o comportamento das hipóteses anteriormente, né, quando estava falando sobre, explicando, né, as variáveis, né, o número de votos do candidato a deputado federal, a questão do montante de recursos da campanha, se ele é popular dentro do partido, se é a primeira vez que está participando ou não, né? Então, aqui é importante da gente observar essas hipóteses que são teoricamente construídas, tá? Então, todas elas teriam, teoricamente, um efeito positivo sobre o número de votos do candidato a deputado federal, tá? Então, essa interpretação aqui das hipóteses, é importante que ela seja feita naquele modelo final que nós estamos construindo, né, que nós estamos propondo, tá? Então, a gente já verificou aqui que a variável x3, que é se o candidato participa da primeira vez ou não de uma eleição, ela tem aqui ela deu um coeficiente negativo, né? E a nossa hipótese é que ela teria um efeito positivo sobre o número de votos, né? Então, ela está trazendo um resultado que não foi teoricamente esperado. É um resultado que a gente não esperava que essa variável ela ia ter esse tipo de comportamento. Tá? Então, quando ocorre esse tipo de resultado, ele também é importante para a discussão teórica. Tá? Então, a discussão teórica, a gente precisa verificar por quais motivos, né, a variável teve esse comportamento que foi contrário do que a literatura já vinha discutindo sobre, por exemplo, a introdução de novos candidatos e os resultados, né, o número de votos que esses candidatos vão ter numa eleição. Será que a literatura utilizou procedimentos metodológicos equivocados? Será que foi a nossa pesquisa que utilizou procedimentos metodológicos equivocados? Como é que é a interpretação desse resultado? Então, tudo isso tem que ser questionado e é bastante importante da gente olhar. Bom, interpretando, né, já indo já para o final, né, aqui da prova oral, vamos interpretar os coeficientes, né, cada um dos coeficientes de uma forma individualizada.
Então, o primeiro será, vamos olhar, né, o coeficiente da constante, né, do alfa, né, então, qual seria o valor de y, dado que as variáveis independentes têm um valor zero. Aqui é importante da gente mencionar que, muitas vezes, o alfa, essa constante, ela não tem uma interpretação teórica, né, então, muitas vezes a gente não interpreta porque ela não apresenta, né, uma interpretação teórica substantiva, né? Então, por isso é que muitas vezes na apresentação dos resultados a constante ela não vai entrar na explicação ali dos resultados, porque ela não apresenta uma interpretação teórica substantiva, né? Então, analisando os outros coeficientes, né, de x1, x2 e x3, relembrando aqui o nosso modelo, principalmente aqui utilizando o modelo final, né, que nós apresentamos como final, o x1, né, ele foi estatisticamente significativo, né, e que há um efeito positivo, né, do número do montante de recursos gastos numa campanha com o número de votos que um candidato recebe, né? Então, um aumento, deixa eu voltar aqui, então, um aumento em uma unidade do montante de recursos gastos numa campanha, ele vai aumentar em média, né, aqui em média, né, em 3,88, né, o número de votos do candidato. Tá? O X2, né, a variável 2, que é a popularidade do candidato no partido, ela não foi significativamente estatística. Ela não foi estatisticamente significativa, desculpa. Ela não foi estatisticamente significativa. Mas nós mantemos ela no modelo final, às vezes, por uma questão matemática e por uma questão também teórica. Tá? Então, não é pelo fato dela ter sido não estatisticamente significativa que necessariamente nós vamos retirar ela do modelo. Como nós vimos, inclusive, em sala de aula, quando nós estávamos verificando, fazendo simulações com modelos stepwise, né, o próprio R, ele indicou um modelo que tinha uma variável que ela não era estatisticamente significativa, tá? Mas você retirando essa variável, você prejudicava, né, a qualidade do modelo. Então, você pode ter essa explicação matemática, então você tem que fazer testes para verificar se sem essa variável você melhora o seu modelo, e também temos uma explicação teórica, né? Então, o fato dela não ser significativa, o que isso implica teoricamente na nossa explicação do fenômeno, né? Então, você ser popular no partido, né, isso não ser estatisticamente significativo, o que isso implica teoricamente? Okay? E aqui, por último, B3, né, ela não respeitou a nossa hipótese inicial, então, como eu já disse antes, a gente precisa procurar, né, a explicação, beta 3, o beta 3 não foi, ele não seguiu, né, ele não foi, teve impacto positivo, né, ele teve uma direção oposta, né, do que a gente tinha pensado, né, anteriormente, mas aqui indica, né, que os candidatos que estão apresentando, né, pela primeira vez como deputados, como candidatos a deputados federais, teve um desempenho pior, né, em relação àqueles candidatos que já participavam das eleições mais de uma vez. Tá? Então, aqui você tem, né, nessa comparação, né, você teve aqui um coeficiente, né, de menos 2,20, né, que é um desempenho pior, né, de votos, né, um desempenho médio, né, sempre um desempenho médio pior, né, de menos 2,20 dos candidatos que se apresentaram pela primeira vez em relação aos candidatos que já estão disputando as eleições em outros pleitos. Ok? E os outros modelos, 1, 2, 3 e 4. Né? Esses modelos, eles não atenderam, né, as especificações do modelo linear de mínimos quadrados ordinários,
né? Por isso que o modelo final foi o modelo com as 3 variáveis, né? É o que nós fizemos a interpretação dos resultados, ok? Então, uma última, né, um último ponto que eu gostaria de destacar é que a gente também poderia analisar, né, os coeficientes por meio do intervalo de confiança, tá? Então, esse intervalo de confiança, muitas vezes o R, ele também traz ali, quando a gente faz o summary, né, do nosso modelo, tem ali o P, mas também tem ali o seu intervalo da onde os dados eles vão ficar, né? O intervalo ali de confiança da onde de qual que são os valores, né, que nós podemos encontrar em média os nossos coeficientes, tá? Então aqui a gente pode verificar, tá, com o código do R aqui, como a gente pode construir esse gráfico, né? Então a parte aqui do eixo X são os valores, né, que os nossos coeficientes eles podem possuir, e aqui no eixo Y são as nossas variáveis, tá? É importante que elas estejam o mais distante possível aqui do zero, né, dessa linha tracejada vertical zero, né, para indicar a sua significância estatística ou não. E quanto menor for o tamanho, né, dessa barra horizontal aqui dos nossos coeficientes, mais precisa é a nossa estimação, né? Então, o intercepto, o X1, eles apresentaram estimações mais precisas do que, por exemplo, X3. E X2, ele está passando pelo valor zero, né? E o X2 foi justamente aquele que não deu não foi estatisticamente significativo, né? Então, ele pode ter, né, valores ali do beta ser igual a zero, né? E isso significa que ele não vai ter ali impacto, né, na variação de Y, né? Então, por isso que é importante dessas barras horizontais estarem mais distante possível aqui do número zero, aqui no eixo X, né? Não passar pelo zero, porque ele vai dar, né, que ele não é estatisticamente significativo para poder fazer as explicações da variação de Y, ok? Então, aqui é a explicação do que eu acabei de falar. Então, assim, nós apresentamos, né, a importância, né, dos modelos de mínimos quadrados ordinários, o quanto que ele é utilizado, por exemplo, na ciência política, mostramos a notação da regressão, explicamos os pressupostos, nós falamos sobre a simulação, nós falamos sobre o planejamento de como utilizar o modelo de mínimos quadrados ordinários, fizemos uma simulação, mostramos os cuidados, o diagnóstico que tem que ser feito no modelo e depois a apresentação dos resultados. E assim, né, eu encerro a minha apresentação aqui da prova oral.